Alô você, estamos começando agora um outro curso, o curso chamado Aula de Português. Vocês sabem, quem já conhece aqui o nosso trabalho, que nós trabalhamos com bancas isoladas, nós trabalhamos com exercício, nós trabalhamos com a teoria a partir do exercício, e agora nós estamos lançando um curso diferente, o curso Aula de Português. Esse curso, ele vai apresentar o conteúdo teórico, ele não é um curso de questões, ele pretende ser um curso de teoria para a gente trabalhar os tópicos gramaticais. E esse curso será dividido em aulas, obviamente, né? E cada aula terá uma duração variada. A duração da aula é o tempo necessário para que se faça a apresentação de um conteúdo com princípio, meio e fim. Então, eu peço a você que antes de assistir a aula, baixe o PDF, ou então, se você quiser, você pode ir copiando, como se fosse uma sala de aula, né, presencial, mas o que eu apresentar está no PDF. Ou então você vá prestando atenção e depois imprima a aula para você guardar. Mas eu acho importante que você tenha um material para que você escreva e, ao escrever, você fique com um registro, porque você consegue guardar as coisas a partir do momento que você escreve. A sua mente vai fixar melhor. Mas aí o critério é seu. Então toda a aula vai começar com a apresentação de um tema. Você está vendo aí, ó, a nossa aula de número 1 é sobre os monossílabos e sua acentuação. Vem aqui. Normalmente, quando a gente dá aula para um concurso público, a gente prioriza certos conteúdos, como concordância, como pontuação, como as relações do período composto. E tem muitas pessoas que chegam à sala de aula com dificuldade básica. Sabe, tem muitos cursos por aí chamados Português do Zero. Quer dizer, a gente que é professor parte do pressuposto que todo mundo sabe tudo. Mas se todo mundo soubesse tudo, não precisaria de alguém ter um professor para explicar o que é básico. Então a gente que é professor também está errado quando a gente parte do pressuposto que esse é um conteúdo que você deveria saber. Então, a partir daí nós vamos colocar o tema. Esse tema, todos eles serão temas apresentados nas diversas bancas, e hoje nós vamos falar dos monossílabos. A estrutura do nosso curso sempre começa com um pedaço de texto. Olha aí, peguei um texto que caiu numa prova de um concurso de 2020 e que começou assim: há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. É que as crianças crescem. Independente de nós, como árvores, tagarelas e pássaros estabanados, elas crescem sem pedir licença. Crescem, como a inflação, independente do governo e da vontade popular. Entre os estupros dos preços, os disparos dos discursos e o assalto das estações, elas crescem com uma estridência alegre e às vezes com alardeada arrogância. Mas não crescem todos os dias, de igual maneira, crescem de repente. Um dia se assentam perto de você no terraço e dizem uma frase de tal maturidade que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura. Bom, aí o texto obviamente prossegue. Eu já fiz cursos aqui que a partir de fragmentos do texto eu trabalhei todo o aspecto gramatical. Dessa vez nós vamos pegar esse fragmento de texto e eu quero que vocês vejam. Na primeira frase, olha a primeira frase, que eu destaquei as palavras do nosso tema. A frase era: há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. Então, há, do verbo haver, a preposição em, o pronome que, o artigo os, o substantivo pais, o verbo vão e a contração da preposição de com o artigo os, há, em, que, os pais vão e dos, vem cá, são todas as palavras monossílabas. Eu acredito que grande parte das pessoas, pelo menos isso aí, vão saber do que se trata. Mas, como nós estamos começando do zero, é preciso que a gente fale. Se você já domina, deixe passar sem maiores preocupações. O que você não domina, você complementa, óbvio. Então vamos lá. O nosso tema de hoje, então, são os monossílabos. E aí, obviamente, monossílabos são as palavras que têm apenas uma sílaba. Então, todas aquelas que eu destaquei são palavras monossílabas, como sol, como, por exemplo, dor,
como, por exemplo, oi. Palavras que nós não podemos separar em sílaba. Bom, a gramática diz, vamos lá na tela, que os monossílabos se dividem em monossílabos átonos ou monossílabos tônicos. O chamado, a gente tem umas coisas que a gente aprendeu truncadamente. E aí, como eu digo a vocês, muita gente é muito mais vítima do que vilão. Então, provavelmente, alguns de vocês aprenderam assim: monossílabo átono é aquele que não tem acento. E o monossílabo tônico é aquele que tem acento. Se você aprendeu assim, você aprendeu errado. Mas as pessoas têm essa noção errônea. Então, vamos lá. Vamos consertar isso aí. Nos monossílabos átonos, a vogal, porque toda sílaba tem uma vogal, a vogal final se modifica ou pode se modificar na pronúncia. Com os tônicos não ocorre tal possibilidade. Vem cá. A palavra sol é um monossílabo. Não tem acento. Qual que é a vogal de sol? Não é o O? Eu não posso falar sul. Então, se essa vogal não pode se modificar, a palavra sol é um monossílabo tônico. A palavra dor é um monossílabo. Qual é a vogal? Ó. Eu só posso falar dor, eu não posso falar dur, nem dar. Então, isso não pode modificar, é um monossílabo tônico. Ele lê muito, do verbo ler. Ele lê, aí tem acento. Todo monossílabo que tiver acento é tônico. Mas nem todo monossílabo tônico tem acento. Agora, pessoal, que negócio é esse de mudar a pronúncia? Olha ali a tela. Vou de carro para o meu trabalho. Temos a preposição, que eu destaquei em azul. Ele é um monossílabo átono, mas não é porque não tem acento. É porque eu posso falar vou de carro, ou vou de carro, ou de ônibus. Vem aqui. Então, se eu posso pegar a vogal e dizer de ou de, essa letra, ela aceita uma modificação. É porque ela é átona. Se ela fosse tônica, ela marcaria a sílaba forte e não mudaria, como nos exemplos que eu dei a vocês. Olha agora o que eu falei na tela. Dê um auxílio às pessoas que necessitam. Aí tem acento. Só por ter acento, já era um monossílabo tônico. Mas eu não posso colocar de um auxílio. Então, a preposição de e o verbo, a forma verbal de, se escreve da mesma forma. Um sem acento e outro com acento. O sem acento foi átono e o com acento foi tônico. Mas eu repito, todo monossílabo que tem acento é tônico. Mas nem todo monossílabo tônico tem acento. Vamos escrever isso aí? Que aí você vai guardar. Então a questão é, todo monossílabo acentuado é tônico, mas nem todo monossílabo tônico é acentuado. Olha, é muito pouco provável, eu quero que você copie isso aí. Mesmo você que tenha baixado o PDF, é importante que você copie isso aí. Então, todo monossílabo tônico é acentuado, todo monossílabo acentuado é tônico, mas nem todo monossílabo tônico é acentuado. Então, o que você tem que saber é a diferença que eu acabei de te falar. Os monossílabos átonos, a vogal que eles têm, pode aceitar mais de uma pronúncia. Outra observação na sua tela. O monossílabo átono não tem sentido quando isolado na frase. Vem aqui comigo. Independentemente do contexto, quando eu falo em sol, você sabe o que é. Vou repetir, a palavra sol não tem acento. Mas ela é monossílabo tônico, porque eu posso dizer que a letra O só pode ter o som de O. Então, se não muda, é tônico. E 2, sol tem um sentido. Você sabe o que é o sol. Você sabe o que é mar. Você sabe o que é fé. Você sabe o que é paz. Tudo que você imagina e que tem um sentido fora de um contexto é tônico. O átono não tem. Na tela. Olha essa frase aí. Meus amigos já compraram os convites, mas eu não.
Vem cá. Você está sabendo por essa frase que essa palavra mas, essa conjunção mas, esse conectivo mas, é uma palavra que exprime oposição. Para quem já tem uma noção maior de português, sabe que ela indica a diversidade. E aí é o seguinte, é a oposição de comprar e não comprar. Mas se eu vir para vocês, não dava assim, mas o quê? Não tem sentido. Agora, vejam na tela. O monossílabo tônico, mesmo isolado, possui um significado. Vejam aqui. Existem pessoas muito más. Você está vendo que esse mas aí, ó, tem um acento. Tá? O mas tem um acento. Só de ter acento, ele já seria monossílabo tônico. Mas você sabe o que é mal. Você sabe o que é bom. Você sabe o que é boas. E você sabe o que é más. Você sabe, né, aí na tela, que essa palavra mas que apareceu, ela tem um sentido. Significa, são pessoas ruins. Então, é importante que você tenha primeiro a noção do que é o monossílabo, para depois você ver o que é principal e que é cobrado em prova. Isso aí, ó. Como é que a gente sabe quais são os monossílabos tônicos que vão ser acentuados? Que eu falei que todo monossílabo que tem acento é tônico, mas nem todo monossílabo tônico é acentuado. Vamos lá, então? Os monossílabos tônicos acentuados são aqueles que terminam em A ou em As. Por exemplo, pá. Por exemplo, má. Por exemplo, lá. Por exemplo, cá. Por exemplo, chás. Por exemplo, já. Por exemplo, a, do verbo haver. Todas essas palavras têm uma sílaba só. E todas essas terminam com a letra A ou com a letra A seguida de S. Então, eu tenho que acentuar de qualquer maneira. Então, por exemplo, eu diria uma frase desse tipo aqui, olha. Pegou a pá para cavar o túmulo. Pegou a pá para cavar o túmulo. Se essa palavra tem uma sílaba só e termina em A e tem sentido, ela é um monossílabo tônico. Ok? Na tela. Além dos monossílabos tônicos terminados em A, aqueles que terminam em E ou em S também têm acento. Como a palavra pé, como a palavra ré, como a palavra ver, como a palavra ler, como a forma do verbo dar, que ele dê, como a forma do verbo crer, ele crê, como o período de 30 dias chamado mês, como o numeral 3, como aquilo que todos devemos ter, que é a fé. Então, se a palavra tem uma sílaba só, terminou com a letra E, ou a letra E seguida de S, ela deve ser acentuada. Então, eu devo dizer, tenha sempre fé na vida. Então, ao dizer tenha sempre fé na vida, essa palavra é um monossílabo tônico, porque ela tem acento, e ela tem acento porque ela é um monossílabo tônico que termina com a letra E. Continuando. Além dos monossílabos tônicos terminados com A e com E, são acentuados aqueles que terminam com O ou com OS. Por exemplo, pó. Por exemplo, só. Por exemplo, nó. Tem a pena ou tem a dó. Aquilo que faz parte da calça, onde você, a parte da calça chamada cos da calça. A forma do verbo pôr, ele pôs. O prefixo de pós-graduação. O conjunto de eu com mais alguém, que é nós. O pronome vós. Então, tudo que for uma sílaba só e terminar com O ou O seguido de S, deve ser acentuado. Por exemplo, deu 2 nós na corda. Então, o monossílabo tônico termina em O ou O seguido de S. A pronúncia desse A não pode mudar. Aqui eu não posso falar fe, aqui eu não posso falar nos. Então, se a pronúncia não pode mudar, o monossílabo é tônico. Ok? Na tela. Também, todo monossílabo tônico que termina em el ou els, como, por exemplo, o céu, como, por exemplo, que a noiva usa, um véu, ou plural, véus, ou plural de céu, céus, ou ficar jogado por aí, ao léu, ou ser condenado e se tornar um réu,
assim como a palavra plural. Então, olha só, não estou acentuando, por exemplo, a palavra céu, porque ela termina em U. Não. Por exemplo, o céu amanheceu nublado. Eu estou olhando, para justificar a acentuação, a vogal A, E e O, seguidas ou não de S. Só que aqui nós temos um encontro vocálico. Aqui não é uma monossílaba terminada em U. Isso aqui é o que a gente chama de um ditongo. E o que a gramática chama de um ditongo aberto. A pessoa não entendi. É porque aqui eu tenho o mesmo encontro. Ó. É U. Só que o som é diferente. Aqui o som de céu é E. Aqui de amanheceu é E. Eu, amanheceu. Ok? Então, na verdade, quando eu tenho isso aqui, pegou a pá, tenha sempre fé, deu dois nós, o céu, o ditongo aberto. Aliás, houve uma mudança no último acordo ortográfico, que era a seguinte, todo ditongo aberto era acentuado, hoje não mais. Mas o ditongo aberto do monossílabo, ele continua sendo acentuado. Vamos lá na tela? Que tem mais. Também, ei e eis são ditongos abertos. Porque tem o ei de rei. Agora, o ei de réis, 200 réis, aquele moeda antiga, né? O plural de mel, que ninguém usa, mês. O plural de gel, que ninguém usa, géis, são monossílabos terminados em ditongo aberto. Então, sempre que eu tiver o ditongo aberto numa palavra monossílaba, ele será acentuado. Então, por exemplo, na época, custou 200 réis. Porque se você tira esse acento, aqui eu tenho um ditongo aberto, seguido de S. Você vai ver na acentuação gráfica que a gente justifica pela terminação da última letra, se for encontro de duas vogais, desse encontro, e a letra S nunca conta, porque geralmente ela indica plural. Tá? Então, isso aqui é um ditongo aberto, porque, como eu disse, se eu tiro o acento, fica reis, e aí muda o sentido, e esse é um ditongo aberto seguido de S. Ok? Vamos lá na tela de novo? Você já está vendo aí a palavra sóis, que apareceu antes da hora, mas é porque é outro ditongo aberto, oi e ois. Então nós temos a forma do verbo doer, isso dói, a forma do verbo moer, ele moe, a forma do verbo roer, ele rói, e o plural de sol. Vários sóis eram passados, como tem lá no livro Iracema, de José de Alencar. Então, meu amigo, vem aqui. O que é que vai acentuar? É quando termina em A, E, O ou ditongo aberto. Então, por exemplo, o rato rói tudo o que estiver à sua frente. Não é assim também, né? Mas como eu tenho pavor desse bicho, o rato rói tudo o que estiver à sua frente. Esse rói não é acentuado porque é um monossílabo terminado em i. Então eu tenho um ditongo aqui também. Então aqui nós temos a ideia do ditongo aberto. Então essas são as palavras monossílabas que devem ser acentuadas. Vamos voltar lá no texto. Quando você volta ao texto, você está vendo aí, há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. Aí, ó, A, monossílabo tônico terminado em A. Monossílabo tônico terminado em M. Não tem acento. Vem aqui. Eu disse a vocês que os monossílabos tônicos, né, que esses monossílabos tônicos, eles serão acentuados quando a gente olhar a terminação. Eles foram acentuados, os terminados em A, E, O e ditongo aberto, el, oi e ei,
E esse A é O ou ditongo aberto, seguidos ou não de S. Então, monossílabo tônico são aqueles acentuados, os que terminam em A, E, O ou ditongo aberto, seguidos ou não da letra S. Ok? Vamos lá na tela? Então, o EM termina em M. O que termina em E. Ué, professor, mas você não falou que o monossílabo tônico terminado em E tem acento? Falei. Só que esse que é átono. Sabe por quê? Porque eu posso falar aqui. Que dia você vem? E eu escrevo que eu é. Quando a vogal do monossílabo tônico, ela pode ter pronúncia diferente, ela é átono. Então, isso não é acentuado porque não é monossílabo tônico. Na tela? Paz. Termina em IS. Tá? E, aliás, é um ditongo ai, mas não é ditongo aberto, porque o A não tem jeito de ser fechado. E o dos? Esse dos não termina em O, professor? Sim. Mas esse dos é átono, porque eu posso falar assim, órfão dos filhos. Se o O pode ter som de U, se o monossílabo aceita a mudança de pronúncia, ele não é tônico. Então vamos lá na tela. Ficou assim, o A é o monossílabo tônico, o é átono, o EM é átono, o que é átono, o os é átono, e pais, porque tem sentido, né? Não é porque tem acento, mas você sabe que pais são parentes, é um monossílabo tônico. O vão, tio não é acento. Atenção, hein? A língua portuguesa tem o acento agudo, de vovó, tem o acento grave, que você chama de crase, e tem o chapeuzinho, que é o acento circunflexo. Tio não é acento. O tio é só uma marca de nasalidade. Então vai lá, você que baixou esse PDF, ao lado da palavra vão, vocês colocam assim, tio, não é acento. Escreve assim, marca de nasalidade. E o dos é um monossílabo átono. Ok? Então aí estão classificados os monossílabos. Tá bom? Então, meu amigo, é isso aí. Nós terminamos assim a nossa primeira aula de português. Então, quando você for assistir, você já viu o tema. Estou anunciando para vocês o tema da aula que vem. Olha lá. Na próxima aula, nós vamos falar das palavras oxítonas. As oxítonas e sua acentuação. Tá bom? Até lá.